Uma boa noite a todos no nome do Senhor Jesus. É muito bom para nós, né? Ver a oportunidade que Deus tem nos dado de poder vir e nessa reunião de oração. O irmão Brana considerava o culto de oração um dos cultos mais importantes da igreja. Sem oração, a oração é a ferramenta que Deus nos deu para poder alcançarmos nossos objetivos, né? Então, um crente sem oração é um crente fraco. E Deus permite que muitas situações aconteçam na nossa vida, que é para fazer com que o cristão ore. E através daquela oração a gente alcançar os objetivos. E nós louvamos a Deus por isso, né? Por esses momentos que Ele tem nos concedido de estarmos aqui para orar. Agora, a oração, ela também tem ela é acompanhada, né, de cânticos. Adoração é adoração, né, oração, cântico e a palavra, né? Muito embora o culto de oração já está dizendo, é culto de oração. Não é um culto específico de pregação, né? Mas é um culto que a gente conversa com Deus, né? A gente conversa com Deus. Já que a gente conversa tão pouco com Ele, né? Então vamos preparando o nosso espírito para que juntos possamos alcançar os resultados, né? Os resultados de nossa oração, a resposta de nossa oração. Então nós vamos logo começando cantando um hino, né? Se tiver a irmã Raabe canta um hino, enquanto a gente vai preparando o nosso espírito para conversar com Deus. Que Deus possa falar conosco, né? Nos ouvir nesta noite, ouvir nossa oração. Então vamos adorando a Deus. Você tem liberdade de glorificá-lo, de manifestar os seus sentimentos com relação à pessoa dele, né? Esse é o principal objetivo. O segredo da vitória está em constante oração. Ter regozijo na tribulação, só estando em oração. Quando as mãos não mais puder erguer e a cruz for pesada demais, dobre os joelhos e poderás ver Deus a vitória trazer. Quando estiver
sofrimento e dor, e a voz de Deus não ouvi. Lembra que Ele sempre prova a sua fé no tempo certo vai agir. Se na jornada quiser desistir, lembra que Deus prometeu que em cada luta vitória terá. Se teus joelhos dobrar, Deus não olha tua condição, Ele te faz vencer. A vitória está em suas mãos, não há o que temer. Ele conhece todo o teu sofrer e não vai te deixar só, pois o segredo te fez conhecer. O segredo é a oração. O segredo é a oração. O segredo é a oração. Aleluia. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 1. E depois vamos dirigir, uma palavra de oração. E o versículo 18 em diante. Essa escritura me chamou muita atenção na semana passada, quando José chegou até sua esposa, sua noiva, mesmo ela sendo uma moça nova, mas ela estava grávida. Ela estava grávida do Espírito Santo. E todos os problemas que nós temos no mundo, todos, na igreja, na família, todos os problemas, é exatamente por falta do Espírito Santo. A falta do Espírito Santo nas nossas decisões, no nosso lar, no nosso dia a dia, é que tem nos trazido muitos problemas. Casamentos, criação de filhos. Ora, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Amém. Podeis assentar? E vamos orar. E veja que o objetivo, eu penso, da noiva nos últimos dias é o Espírito Santo. Sem esse óleo, nós não seremos arrebatados. Então, isso deve trazer um desespero até para nós, né? Um desespero. Fazer o que é certo e obedecer o que o anjo ordena para a gente. O Josué canta um hino e vamos continuar orando, né? Pensando em Deus. Quando a gente pensa em Deus, nosso coração se enche de boas coisas. E a gente até se esquece daquele problema que está lá em casa, né? Está nos esperando. A gente saiu, deixou ele lá. E quando a gente voltar, talvez ele esteja lá ainda. Aquele problema no trabalho, aquela dificuldade, né? E a gente deixou tudo, como disse Pedro, né? Senhor, nós deixamos tudo por causa de Ti. Deixamos família, deixamos tudo, deixamos amigos, deixamos parente, deixamos tudo. Jesus disse que aquele que deixar tudo por amor a Ele, não ficará sem recompensa. Aleluia. Meu irmão, eu vim aqui pra te falar que essa dor, essa tristeza vai passar, que essa tempestade logo vai ter fim, que não vai ser sempre assim, vai chegar o refrigério. Meu amigo, estou aqui pra te dizer, E glória a Deus, irmão. que em tudo que acontece há um porquê. Aleluia. Glória a Deus. Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem. Entre no Espírito. Se Ele quis assim, Entre no amém. Espírito. São segredos, são Aleluia. mistérios. Agora não é hora de fugir, de parar de Glória a desistir, Deus. Aleluia. de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, Aleluia. de
de se colocar de pé, Glória a porque Deus. Deus está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sei que às vezes é difícil entender, Aleluia. de aceitar sua vontade, Glória, o seu querer, Aleluia. pois nem sempre o meu desejo é o de Deus, nem seus planos são os meus, mas em tudo Ele é perfeito. É verdade. Tu és Em perfeito. nenhum momento quis te magoar, Aleluia. nem tampouco te Glória a ferir, Deus. te castigar. Meu irmão, vou te dizer Glória a Deus. mais uma vez: Aleluia. acredite, o Senhor fez Glória a Deus. o que tinha que ser feito. Aleluia. Agora não é hora de fugir, de parar e de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Aleluia. Agora não é hora de fugir, de parar Aleluia. de desistir, Tenha de coragem. render-se ao inimigo. Tenha fé em Deus. Creia em Deus. Agora é hora de Aleluia. mostrar a Creia fé, em Deus. de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Aleluia. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar Aleluia. de pé, Aleluia. porque Deus está Aleluia. contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é identificado pelas suas características. Parágrafo 37 até o 44. Outra vez, as características de Deus não são naturais. As características de Deus são sobrenaturais, porque Ele é o Criador. Ele é sobrenatural. E quando a característica de Deus começa a mostrar a si mesmo, é tão incomum na maneira moderna de pensar, que isto os lança fora da linha. Eles não podem compreender isto, mas Ele, nunca se afastando da sua promessa, Deus em todas as eras, eu disse, distribuindo a palavra. Vamos apenas tomar por exemplo um exemplo. Havia José, o esposo de Maria. Agora ele estava comprometido com esta jovem e eles iam se casar. Porém, antes deles se ajuntarem, ela foi encontrada com
um filho do Espírito Santo. Agora todos nós cremos nisto. Se somos cristãos, para sermos cristãos devemos crer nisto. Isto é a Bíblia. Você tem que crer em cada palavra na Bíblia para ser um cristão. Agora, porque se o Espírito Santo está aqui, isto confirmará cada palavra e cada promessa com um amém. Porque agora, José era um homem justo, ele era um bom homem, e sem dúvida Maria lhe havia dito sobre a visita de Gabriel, e como ela foi envolvida pelo Espírito Santo, e conceberia e teria um filho, e o seu nome seria chamado Jesus. Como teria ela dito isto a José? E José pôde olhar em seus grandes olhos castanhos, e ele podia ver a inocência disto, e ele queria crer naquilo. Ele queria crer nisto com todo o seu coração, mesmo sendo muito incomum, e ele ficou disposto a abandoná-la em segredo. Agora, se um homem é sincero nisto, Deus achará alguma forma para mostrar àquele homem que isto é a verdade. Ele está obrigado, se você é sincero, se você vê isto e se afasta disto, então você tem que ser julgado isto e se afasta e julgado, mas se você é sincero, verá a verdade. Agora José estava simplesmente propenso. Ele disse: é tão incomum. Esta é a maneira hoje que as pessoas, bons homens, homens excelentes, homens de bom caráter, bons ministros, muitos deles sacerdotes e assim por diante, são bons homens, porém a vindicação sobrenatural da promessa deste dia é tão incomum. Isto os tira fora de equilíbrio. Isto acontece por causa da demonstração da característica de Deus. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não desejando expô-la publicamente, ele não podia crer nisto. Ele tentou, porém, enquanto ele pensava nestas coisas, o anjo do Senhor falou com ele e lhe contou. Agora, ele não tem que falar sempre em sonhos. Ele pode se revelar a você através da palavra e lhe mostrar que ela está certa. Se você é o suficiente sincero para olhar nela e ver se isto é a característica de Deus que está se mostrando, mas sempre em pleno acordo com a palavra prometida. A ele, 45, ele conclui e diz: e outra coisa, a palavra de Deus sempre corrige o erro. Então ele pergunta: você crê nisso? A palavra determina isto. A palavra de Deus sempre corrige o erro. E eu pus aqui um pensamento, lendo isto. Eu escrevi: você já pensou se todo noivo, ao tomar a sua esposa, a encontrasse grávida do Espírito Santo? Você já pensou? Você chegar na sua casa e encontrar sua esposa grávida do Espírito Santo?
Você encontrar seus filhos grávidos do Espírito Santo. Você encontrar seus netos grávidos do Espírito Santo. E você, irmão, já pensou você encontrar o seu marido grávida do Espírito Santo? Porque Maria, ela é o tipo da noiva. Maria está representando eu e você. Maria não está representando aqui somente as mulheres. Maria, ela é o tipo da noiva de Cristo. E ela está representando a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é composta de homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. Então imagine isso. Você saiu de casa, deixou uma esposa incrédula, deixou um marido incrédulo, deixou filhos incrédulos, deixou netos incrédulos. Aí quando você chegar, você encontrar eles cheios do Espírito Santo. Veja como José foi feliz. Como José foi feliz. Então pense nisso. Se todo noivo, ao tornar a sua esposa, a encontrasse grávida do Espírito Santo, que bênção isso seria! Será que ia ter contenda em casa? As contendas iam acabar. Será que ia ter pecado em casa? O pecado cessaria. Será que ia ter alguma coisa que manchasse? Fosse uma mancha? Não, tudo cessaria. Volto a dizer, o problema, todos os nossos problemas, é por falta do Espírito Santo. Todos. Aí, então, será que nós teríamos divórcio? Teríamos separações? Se aquela mulher estiver cheia do Espírito Santo, se aquele homem estiver cheio do Espírito Santo, se esses filhos estiverem cheios do Espírito Santo, esses netos estivessem cheios dos primos, sobrinhos, amigos, será que a gente ia ter separação? Eu penso que não. Porque o Espírito Santo é mel. Ele não é só farinha, ele é mel também. Ele não é só água, ele é mel. Ele não é só rocha, ele é mel. E o Mombrana diz que Moisés passava mel na rocha. E as ovelhas vinham e lambiam o mel na rocha. E quando elas lambiam o mel na rocha, então elas obtinham o calcário. Elas lambiam o mel e através daquilo elas recebiam saúde. Eram saudáveis, ovelhas saudáveis, porque lambiam mel na rocha. Imagine, o mel, Espírito Santo. Um dia o irmão Brana chegou na barraca dele e encontrou um ursinho todo lambuzado de mel. Ele pegou aquele pote de mel, ele abriu aquilo ali e ele foi comendo, se lambuzou todinho, todo lambuzado de mel. Aí o irmão Brana chegou lá e encontrou aquele ursinho todo lambuzado de mel. Aí a mãe dele puxou ele e começou a lambê-lo, começou a lavar. E os irmãozinhos vinham e lambiam. Ó, irmão, imagine você lambuzado de mel, lambuzado do Espírito Santo. Imagine isso. Que bênção não seria para a mamãe, para o papai, para os irmãos. Aleluia. Então, nós não teríamos divórcio. Agora imagine, e a criação, como não seria? De um filho que a mãe esteja
grávida do Espírito Santo, esteve cheia de Deus. Esteja grávida de Jesus. Imagine. Então eu chego numa situação, numa declaração triste, que se você pensar, a declaração que eu vou dar parece que, no mínimo, é irresponsável. No mínimo, parece irresponsável. Mas você sabia que há esposos que não querem que as esposas deles sejam cheias de Deus? Há esposas crentes que não querem que o marido delas seja cheio de Deus. Parece ou não parece uma declaração irresponsável? Mas é verdade. Tem filhos que não querem que seus pais sejam cheios do Espírito Santo. E tem pais que não querem que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. E outra coisa muito mais séria, tem pastores que não querem que suas igrejas sejam cheias do Espírito Santo. E tem igrejas que não querem que o seu pastor seja cheio do Espírito Santo. Maridos que preferem esposas com hábitos imundos, mundanos. Mulheres que preferem que seus maridos tenham hábitos mundanos, imundos. Filhos que preferem verem seus pais com hábitos imundos, em pecado. Pais que preferem verem seus filhos com hábitos imundos, em pecado. Que decadência! Cada dia mais a gente assiste esses problemas, esses escândalos. Pastores vindo de baladas. E igrejas não querem seus pastores cheios do Espírito Santo. Eles querem continuar pecando. Preferem não vir mais. Se o pastor se encher do Espírito Santo e começar a combater o pecado, eles não vêm mais para a igreja. Preferem que o mundo esteja dentro da igreja. E a igreja está precisando de uma faxina. Desde o púlpito, disse o irmão Brana, até a criança de colo. Nós estamos precisando de uma limpeza. Nós estamos precisando de uma boa zorrague, de um bom chicote nas mãos de Jesus, um bom chicote nas mãos do Espírito Santo, para vir quebrar as coisas, expulsar as coisas, tirar as coisas imundas da igreja e a santificá-la e a colocá-la limpa. Foi um dos últimos estágios de Jesus. Passou na igreja, no templo, uma zorrague e o limpou. E ele não limpou escondendo poeira debaixo do tapete. Ele limpou, foi metendo o pé mesmo, foi quebrando tudo. Pulsou tudo aquilo lá. Ei, pastor cheio do Espírito Santo. Pastor cheio do Espírito Santo, chegou na igreja, quebrou tudo, tirou tudo dali, a santificou, a preparou para que ela fosse cheia do Espírito Santo. Pastor Jesus, diácono Jesus, irmão Brana diz que ali Jesus foi diácono também, veio lá, quebrou tudo. Mas parece que as igrejas não querem mais um pastor antiquado, não querem mais aquelas mensagens que condenam pecado, eles não querem mais isso. E tem muito pastor que prefere a igreja mundana mesmo. É triste isso.
é lamentável, mas é a verdade. Agora José recebeu, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é verdade, ela não te mentiu, ela está grávida, mas não é de pecado, ela está grávida de santidade, ela ama a santidade, ela está cheia do santo, ela traz no ventre dela um menino santo, está se formando nela um menino santo, e o seu nome será Jesus, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus na minha casa, Deus na igreja, Deus no meu trabalho, Deus no meu negócio, Deus na minha vida, Deus no ministério, Deus na música, Deus nos cantores, Emanuel, Deus conosco. Que coisa maravilhosa. Oh Jesus, encha-nos com esse Espírito, encha-nos com tua palavra, engravida minha esposa, Senhor, engravida o meu marido, Senhor, engravida meus filhos, Senhor, engravida meus netos, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que eu possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Jesus, te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Senhor. Há uma necessidade no coração do eleito. O eleito geme por essas coisas. O eleito, a noiva de Cristo, geme pela verdade. Ela dá amém para a palavra, ela glorifica a palavra. Oh Deus, que teu Espírito venha sobre nós, faça sombra sobre nós, nos engravide, que teu Espírito nos engravide, a sombra do Onipotente te protegerá. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E esses cabelos cortados sumirão, essas roupas de homem sumirão. As mulheres vestirão roupa de mulheres, serão femininas. Os homens serão homens, serão machos. Teu Espírito vai tirar todos esses desejos maus. O Espírito de Deus tira todos esses hábitos maus, todas essas desonestidades, todas essas mentiras. Ó Deus, nos dê um pastor grávido com teu Espírito, nos dê uma igreja grávida com teu Espírito. Muito obrigado por esta noite, pelo Senhor ter me trazido aqui. O último culto de oração aqui do mês de outubro de 2021. O próximo culto já vai ser no mês de novembro. Ó Deus, e depois virá dezembro, e depois virá 2022. Oh Jesus, que reunião maravilhosa, não dá vontade de parar.
Quando nós subimos, não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar de te adorar, de te glorificar, de exaltar o teu nome. Aleluia, aleluia. Dê glória a Deus, irmão. Adore a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se encha do Espírito Santo. Fique grávida do Espírito Santo. Deixe o Espírito gerar o Filho em você. Aleluia. E receba o novo nascimento. Aleluia. Receba o selo do Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Uma boa noite com Jesus Cristo no coração. Deus te abençoe, irmão. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo.